Falar de pacote de aula. Chegando. Boa noite. Olá. Já podemos começar a conversar, né? Esperamos um minutinho já. Tô aqui com o roteiro, sempre organização. Silêncio agora. Só o barulho da minha cadeira mesmo. Então tá, boa noite, pessoal. Vamos lá. Giovana, chegou também. Muito bem, bem-vinda. Giovana já acompanha aí na mentoria, já tá aí no processo, rumo ao sucesso já planejado, datado já. Boa noite, pessoal, bem-vindos. Vamos falar hoje aqui de como a gente monta pacote de aula, tá bem? Vi que é um tema que as pessoas têm muita dúvida, os professores vêm comentar, perguntar, falar que nem sabia que tinha isso de pacote de aula, como é que é isso, qual que é a melhor opção. Então, quero que a gente venha falar disso aqui primeiro. E o que acontece? Queria falar, na verdade, primeiro assim, as desvantagens de trabalhar só cobrando a hora-aula. Queria apontar isso daí, porque percebi, conversando com os professores justamente, que eles muitas vezes falam, né, definem que querem cobrar X reais de hora-aula, então vamos usar aqui o número de 50, só porque é fácil de calcular mesmo, e eu e a matemática não sou muito amiga, e aí a gente vai usar o número de 50 como base. Então, se você, por exemplo, vai cobrar do aluno a hora-aula, você já estabeleceu, né, vamos colocar aí 50 reais, e aí você vai falar para o aluno o quê? Meu iPad tá ligado ainda. Você vai falar para o aluno o quê? Então, eu cobro 50 reais a hora. E aí ele vai calcular lá na cabeça dele, fala, minha hora é 50 reais. E aí ele pensa lá quanto que ele quer fazer. Então quando você faz isso, né, fica aquela impressão pra ele de que ele pode escolher. Então ele pode pensar, bom, na hora que eu quiser fazer 4 horas, eu vou lá e pago 4 horas no mês, né? Na hora que eu quiser fazer 6, na hora que eu quiser pagar 6, eu pago 6. Então no mês que eu tiver mais folgado, ou no mês que eu tiver mais apertado. Então dá essa impressão pro aluno de que ele pode escolher. Quando você fala que a hora-aula é tanto, parece que você tá vendendo a hora. E aí não vende pacote, isso te traz instabilidade financeira, né? Porque você não sabe quanto horas ele vai querer. E aí já é um ponto que eu acho ruim. E outra coisa que também fica, acho que passa aquela impressão de fica pouco profissional, assim, você deixar o aluno calcular, porque ele fica aberto, né? Ele fica assim, então eu vou fazer quantas horas eu quiser, né? Então, quando eu puder fazer mais, tanto, né, tiver mais disponibilidade de tempo e de dinheiro, eu faço mais, quando tiver menos, eu faço menos. Então, acho que fica meio aberto, assim, você fica com mais dificuldade de guiar ele de quantas horas, né, quais as possibilidades, você limitar pra ele quais são as possibilidades. Então, acho que passa essa impressão também de pouco profissionalismo aí. Outro tópico, que eu acho que é uma desvantagem grande aí, é que aí realmente, quando você fala pra ele, é 50 reais, você não tem como aumentar a sua hora ali em outros pacotes, né? Que é o que a gente vai falar agora no próximo tópico, depois das desvantagens. Isso aí, justamente, quando você vai fazer pacote, você vai cobrar valores de hora-aula diferente, mais segura. Então, quando você tem isso de sua hora-aula é 50, você só consegue cobrar 50, independente se ele vai fazer 4 horas, 8 horas ou 12 horas. Outro tópico que eu separei aqui também é esse problema, assim, né, assim, essa impressão que a gente lê aí sobre marketing e tal, que é o quê? Quando você fala assim, 50 reais, aí ele já pensa, 50 reais. E aí, pô, tá barato, né, 50 reais, e aí ele vai multiplicar. Quando ele multiplica ali por 8, que ele pode querer fazer, né, 8 horas, 2 horas por semana, ele já vai chegar no número de 400. E aí você perdeu naquela ancoragem, porque ele pensou 50, e aí na hora que ele multiplica ele já vê 400, então muda muito o valor. Então é muito melhor você chegar justamente com o preço já fixo, com o preço do pacote, para poder doer menos no psicológico, no bolso, naquela primeira impressão, né? Então não falar isso daí pra ele de, é tanto a hora-aula. Claro que você vai criar o seu pacote em cima do valor que você quer ganhar de hora-aula, mas você não vai falar pra ele que a hora-aula custa aquele valor, até porque não vai ser um valor fixo. Então, beleza. Falamos aqui já alguns pontos que eu acho bastante negativos, que eu considero bastante negativos, quando a gente fala de trabalhar só com o valor de hora-aula, falando pra ele. E quero começar a falar dos pacotes, então, aqui sem enrolação, né? Seguinte, quando a gente fala de pacotes, a primeira coisa que você tem que fazer é realmente escolher qual a quantidade de horas que você vai vender por pacote.
Como a gente fala normalmente em semanas, né? A gente tem em média, bom, em média não, né? Na verdade, 4 meses por 4 semanas por mês. E alguns meses a gente acaba tendo ali, né, uma semana um pouco mais longa, pegando alguma semana que dá pra gente fazer ele 5 segundos ou 5 quartas, mas são exceção. Então vamos falar aqui de 4. E aí o que acontece? A gente tem, você vai ter um pacote, né, os mais comuns, você tem 1 hora por semana, que é para um aluno que ou ele tá querendo só revisar algum tópico, ou ele realmente não tá com pressa. Então, assim, 1 hora é pouco tempo quando a pessoa quer adquirir um vocabulário, ou quer adquirir ali o idioma, né, absorver bastante. Então, 1 hora já é um tempo para esse objetivo. Tem o pacote de 1h30, que aí você já falaria, em vez de 1 hora por semana, que seriam 4 horas mês, você teria 1h30 por semana, que seriam 6 horas mês. Então, você vai ter esse encontro semanal com o aluno de 1h30, que eu considero um tempo excelente, que é... A aula vai ficar gravada? Tô numa janela de aula. Vou deixar gravado, Renata. Pode deixar. Fica com o tempo que você puder aí. Depois vai pra sua aula, arrasa e assiste aqui depois. Então olha só, aí a gente fala eu considero 1h30 um tempo bastante agradável. Porque 1 hora eu acho rápido. Quando você começa a engajar ali com o aluno na aula, já tá acabando. 2 horas é um tempo que não é ruim, dá pra você fazer ainda 2 horas corridas, né, seguidas ali, pro aluno que tem menos tempo e ele quer separar um momento da semana. Quando você faz 2 horas seguidas, quando dá ali 1h40, o aluno já tá cansando, o rendimento já começa a cair, 1h45, e a aula tá chegando perto de acabar. Então ainda funciona. Mas 1h30 ele tá ali excelente. Então considero um bom tempo. Então você teria 6 horas, né, num pacote de 6 horas mês. E você tem a possibilidade de 2 horas semanal, que é um pacote, eu diria, talvez até mais comum, que é 2 horas por semana. Que você pode fazer ou juntas, né, que pro aluno que já tem menos tempo, menos disponibilidade de tempo, ou também 1 hora e 1 hora, né? Aquele segunda e quarta, terça e quinta. O que você acha de dividir o pacote de 1h30 em 2 vezes de 45? Eu acho ok. Não acho que tem perda na parte de absorção. Só que você tem mais trabalho pra você conseguir engajar o aluno em 45 minutos, né? Então, assim, acho que a aula fica bem curtinha. Se o aluno precisar dividir, não acho que você vai ter uma grande perda aí. Mas eu gosto muito dessa 1h30 porque com 45 minutos ele tá descansado ainda. Então, não acho que é um problema, tá? Se o aluno precisar disso, se ele não tiver essa disponibilidade de tempo de 1h30, ou se ele quiser esses 2 encontros, não vejo problema. Mas prefiro o tempo de 1h30 ainda assim. Porque aí você vai ter essa... Opa, peraí que tá pitando aqui. Então, não vejo problema, Laura. Sem problema você fazer a divisão de 45 minutos. Só vai ter que compactar aí, né? Às vezes na hora que o aluno começa a pegar no tranco, você tem que interromper. Então, é bom observar, depende até um pouco do aluno também, né? Mas claro, se ele não tiver possibilidade, é melhor 2 vezes de 45 do que nenhuma hora na semana, né? Então, beleza. Então, a gente tá falando aqui dessas opções. Então, a gente fica aí com 4 horas mês, pra você oferecer um pacote de 4 horas, um pacote de 6 horas ou um pacote de 8 horas mês. E aí, o ideal é que você tenha ali 3 opções, mas assim, pelo menos 2, né? Porque se você oferecer só uma, você restringe bastante as opções do aluno. E aí eu acho que trabalhar com uma opção só de pacote, já mais quando você tá com uma clientela, né? Já uma agenda cheia, com mais alunos garantidos. Aí eu acho que você pode reduzir pra 1, se você tiver preferência de querer trabalhar só com um tipo de pacote. Beleza, mas eu acho que pra início ou pra ainda estruturação da agenda, acredito que 2 pacotes no mínimo e 3, bacana. Porque ele vai ter 3 opções, né? Então ele vê a menor, vê a maior, vê também, enfim. Beleza. Então olha só, um ponto essencial de fazer o pacote é justamente o quê? Quando a gente tá falando de R$50 a hora a aula, você teria o quê, né? 4 horas, R$200, 6 horas, R$300 e 8 horas, R$400, né? Não. É exatamente isso que você não vai fazer, porque a vantagem do pacote é a gente justamente poder brincar com esse valor da hora a aula. Então, qual que é a indicação? Você vai pegar o dinheiro que você quer ganhar, então, por exemplo, o valor, R$50, você vai colocar ele no pacote de mais horas. Então, você coloca R$50 no pacote de 8 horas. Todo mundo acompanhando? Vamos lá. Você coloca R$50 no pacote de 8 horas. Você vai ter um pacote, você não vai falar nada de R$50 pra ele, tá? Você vai falar pra ele, olha, os pacotes são 8 horas, R$400, né? 8 horas, ou seja, 2 por semana, R$400. Esse é o pacote A, por exemplo, pacote 1, pacote Gold, que seja. E eu anotei aqui, claro, porque tive que anotar, fazer o cálculo, né? E aí você vai ter o segundo pacote. Então, 6 horas, a Siri ativou. Então, 6 horas, você não vai ter R$300, você vai ter já, por exemplo, 340. Então, você vai ter um primeiro pacote de 8 horas, R$400. Um segundo pacote de 6 horas, R$340. E aí, você já vai estar cobrando, nessa hora aula, 56.
Por quê? Porque você já pode, né, vai começar a justamente escalar a sua hora-aula. Se o aluno quiser ter 6 horas com você, ele vai pagar uma hora-aula mais cara do que se ele quiser ter 8. E a mesma coisa com o de 4 horas. Você vai falar para ele, primeira opção, 8 horas, R$400. Segunda opção, 6 horas, R$340. E terceira opção, 4 horas, R$260. Que aí já seria uma hora-aula de 65. E aí você, de novo, não vai falar pra ele que a sua hora-aula base era 50, tá? Então você vai dizer os pacotes. E aí ele vai escolher. Vai ter aluno que vai calcular o custo-benefício, a diferença de valor. Vai ter aluno que não vai calcular, só vai escolher pela quantidade de horas. Vai ter aluno que vai te perguntar, né? Ah, qual que você acha que é o melhor pacote? Qual é o pacote mais indicado pra mim? E você vai ser sincero, claro. Não vai indicar o pacote mais caro, vai dizer pra ele, olha, eu acredito que você, né, tá só querendo revisar tópicos X, então acho que o de 4 horas tá bom. Olha, você tá querendo atingir tal objetivo em 1 ano, 2 anos, então acho que você é mais interessante fazer o de 2 horas na semana. Então você tem que ver com ele, né? Depende da realidade dele. Então, de repente, se ele é uma pessoa muito corrida, muito ocupada e não tem tempo de fazer dever de casa, talvez seja melhor um pacote de 6 horas do que o de 8, porque assim ele consegue tirar a meia horinha pra fazer o dever de casa. Agora, se ele não vai fazer dever de casa nunca mesmo, talvez você fale, ó, faz logo de 8 horas então, porque a gente faz o dever de casa e a aula já tudo embutido. Então, vai depender um pouco disso. E aí você consegue indicar pra ele, instruir pra ele qual a melhor opção. Mas, claro, você vai trabalhar com essa gradação de valores, tá? E eu tô colocando aqui, eu coloquei 400, 340, 260, mas não são números fixos que você tem que trabalhar. Você pode colocar, né? Você pode colocar, bom, 400, 350, 400, 330, 260, 280, você pode brincar aqui, tá? Depende da sua estratégia também, depende do tanto que você tá querendo escalar isso daí, do tanto que você tá querendo arriscar, da sua agenda, como é que ela tá, isso vai de caso a caso. Tô só colocando pra vocês que é importante que a gente trabalhe com esse escalonamento. Pera aí que eu tô vendo nos comentários. Boa noite, teve gente chegando ainda. Ano passado, no início da pandemia, comecei com 6 horas mês por R$200. Vi que tava muito baixo, concordo, Davi, tava muito baixo. E aumentei pra 300. Esse ano já comecei com 400. E dá pra aumentar também. Vou botar ali nessa fogueira aí, pode aumentar ainda. Claro que com os alunos que já estão dentro é mais difícil, né? E se eles vierem indicados também, mas quando eles vêm assim na internet, que eu já sei que seu Instagram pipoca, aí dá pra aumentar mesmo. 6 horas por 200 barato, por 300 também. Por 400 também, já vamos aumentar esse negócio aí. Mas muito bem, isso aí, aumentou rápido, né? Bacana, porque início da pandemia, aumentou pra 300, esse ano já tá 400. Então é o quê? O dobro, né? Muito bom. Boa noite. Se for por módulo, tipo A1, A2. Calma, deixa eu ver se eu entendi a pergunta. E o seu nome tá A.Cia. Não consigo ler direito, mas enfim. Por módulo, o que? Você pensa em fazer a diferença de valor por módulo? É uma alternativa, né? Só que o que acontece? Você vai nivelar todos os alunos quando eles forem entrar? Ou você vai ter que perguntar pra ele sempre como é que tá o inglês dele pra depois passar o preço? E aí se ele falar, não sei direito, queria fazer uma provinha, aí você fala, não sei quanto que é a aula. É isso? Acho que pode ficar um pouco confuso. Me conta aí se eu entendi direitinho. Bianca, boa noite. Se eu entendi direitinho, se a diferença de pacote é por módulo. Você já deixaria pronto. Calma, agora eu entendi, então. Você vai deixar, tipo, A1 é um preço, A2 é outro preço, A3 é outro... A3, olha eu. B1 é outro preço, B2 é outro preço. Olha, mas até interessante, tá? É uma coisa que eu não pensei, sabia? Porque aí, mas em todo caso, você vai ter que saber, né, o nível da pessoa. Se ela falar, quero começar do começo, aí você vai cobrar um valor. Acho mais complicado isso daí. Confesso que acho mais confuso. Calma aí que tá chegando mais que acho mais confuso porque você vai ter que saber o nível do aluno, né? Já de cara, poder falar quanto que é o valor pra ele. E aí, cada vez que ele passar de nível, ele vai aumentar. E vai aumentar quanto isso daí? Se bem que ele vai demorar 1 ano, né, pra passar de nível. Então não vai ter problema, vai aumentar de todo jeito. Mas aí se ele indicar o coleguinha for avançado, o coleguinha vai pagar o dobro. Acho mais arriscado. Os alunos valorizam a gente sim, mas a gente precisa começar se valorizando. De fato, e as pessoas, vocês podem reparar que as pessoas que cobram mais caro, não necessariamente assim essa regra, mas acontece muito. É raro, mas acontece muito. As pessoas que cobram um valor considerável, um valor bom, eles têm muito aluno. Porque as pessoas estão vendo que ele tem valor, a pessoa está oferecendo valor, né? Acreditar na gente sempre, Davi, concordo. Qual a melhor forma de conseguir aluno? Olha, hoje é no Instagram, tá? Dá pra conseguir fora do Instagram, me perguntam isso, inclusive com frequência. Dá pra conseguir fora do Instagram? Dá pra conseguir fora do Instagram, claro. Você vai falar com as pessoas e uma vai acabar indicando a outra, mas o Instagram é o melhor jeito. Com certeza é ficar aqui interagindo com as pessoas porque elas estão aqui no Instagram.
você interagir com elas, passar conteúdo gratuito, dar o que elas querem, resolver o problema delas, mostrar como é que elas podem aprender aquilo dali. Enfim, até aula, live, tudo isso. Quanto mais você der pra pessoa, mais ela vai se interessar pelo seu trabalho. Oi, Daiane, boa noite. Não trabalho com hora aula, mas sim com pacotes. Exato, também. Amanda também. Oi, Amanda. Então tá, Amanda. Agora eu já sei seu nome. Como conseguir formar uma turma de inglês de aulas síncronas? Qual a maneira mais fácil de formar a turma? Anunciar no Instagram. Gente, é porque eu falo do Instagram, mas é porque não tem jeito mesmo. Aqui, aí você tem que fazer estratégia, né? Você pode ficar, por exemplo, 15 dias, 20 dias lançando conteúdo, né? Gratuito, claro. Conteúdo sobre aquela turma, né? Bem focado para aquela turma que você quer atingir. E aí você avisar, né? Que vai abrir a turma. Promover o post um pouquinho também. Fazer essa parte da captação. Oi, pessoal, boa noite. Quanto é um valor considerável? Érica, então, depende completamente do que você tá oferecendo, da sua fase ali, né? Da sua experiência, etc. Mas acredito que mesmo os professores que estão ali já, que estão começando, mas que já sabem o idioma e que estão prontos, aptos e dispostos a aprender, 40, 50 reais, 50 reais eu vou dizer aqui, tá? 40 também já começa a achar um pouco baixo. Mas também a pessoa tem que ter um pouco de segurança de passar esse valor pro aluno, né? Se eu adianta eu falar que, olha, é 50 reais, e se a pessoa chega lá tremendo, a minha aula é 50 reais, e o aluno vai falar, nossa, mas deve ser uma bosta, né? Porque, desculpa, deve ser ruim, né? Porque você tá aí morrendo de medo de me falar, mas recomendo que, gente, pelo menos 50. Porque se você já fala inglês e você quer ensinar, você vai minimamente, né? Eu tô supondo aqui que você vai pegar o material, vai dar uma olhada como é que você vai dar aquela aula, vai estruturar alguma coisa, né? Eu tô aqui supondo que você não vai chegar lá e falar, e aí, me conta a sua vida, igualzinho eu fiz quando eu comecei. Não façam isso. Quanto eu vou considerar? Atualmente trabalho em uma franquia KNN. Calma, KNN não conheço. E eles cobram 200 reais por 8 horas mensais. Como podemos argumentar? Eu não entendi. Não entendi. Como assim, João? Cobram de quem? Olá! E cobrar nosso valor em contraste. Calma, você tá falando que tem gente que cobra mais barato? Tipo uma escola? Cara, sempre tem gente cobrando mais barato. Então, na verdade, não tem argumentação. A pessoa, ela adquire a qualidade que ela acha que vale. Se ela achar que 200 reais é justo e ela quer pagar 200 reais e ela acha que aquela qualidade satisfaz ela, beleza. Vai que é um bom serviço e a pessoa quer trabalhar por 200 reais. A gente não pode fazer nada, não tem argumentação não. É assim, você quer ir lá, você vai. Não, mas é sério, porque é o seguinte, o que a gente pode fazer é valorizar o nosso trabalho. Então, se a pessoa chega e fala, mas tá caro. Você fala, pois é, esse é o valor do meu trabalho. E você sabe que o seu trabalho vale. Se a outra pessoa não sabe, igual namorado, você procura o próximo. Posso dar uma dica? Usar o Reels. Essa dica é muito boa. Instagram, né? O Reels tá bombando mesmo. O Reels tá tendo muita entrega. Oi, Amanda. Ainda vou começar a dar aulas online. Minha dúvida também é sobre aula particular... aula individual ou em grupo. O que é melhor para iniciar? Individual. Com certeza individual, porque você vai ganhando mais segurança, tá? Quando você vai dar aula em grupo, você fica mais confuso para conseguir atender todo mundo. E as pessoas terem um resultado. Então, com certeza individual para você começar a saber ler as pessoas, entender as necessidades, para poder você conseguir juntar tudo isso numa turma. Explora essa ferramenta. O Reels é para divulgar curso. Para divulgar curso é ótimo. E pede para os amigos divulgarem. De acordo. Oi, mãe, tudo bom? Divulgação é tudo. E isso, gente, marketing é tudo. Infelizmente pra gente, né? Mas é lógico que os profissionais de trabalho eles têm que ser bem pagos. Custa dinheiro, claro. Então, mas assim, pelo Instagram você começa a anunciar ali, dá pra você anunciar 40 reais a semana já, no Instagram 42. Mas a divulgação é tudo, o marketing é tudo. Quando você tiver dinheiro pra investir em marketing, invista em marketing, com certeza. Calma que a gente tá saindo do tópico, meu Deus, gratidão. Calma, então tá, olha só. Calma aí, deixa eu falar do pacote aqui, eu quero falar outro ponto interessante dos pacotes. Então, e o que é essencial... De nada, João. O que é essencial a gente falar do pacote é o seguinte, é a gente ter o escalonamento, tá? Então, você tem que ter, no mínimo, 2 pacotes para oferecer para seus alunos. Recomendo que você tenha 3. E aí, a gente trabalha com isso, né, de 4, 6 e 8 horas também, pela questão da praticidade, claro, de configuração mensal. E aí, você vende o pacote no mês. Então, ele sabe que no mês, ele vai pagar aquele valor. E ele já fica habituado a saber que o pagamento é mensal, né, é todo mês, é recorrente. E a sua estabilidade financeira fica menor, até porque você pode botar uma cláusula que você estabeleça com ele, que ele precisa te avisar, né, com 30 dias ou alguma data para sair. Então, você reduz a sua estabilidade financeira também. Então, você escalona esse valor e você coloca lá, né, igual estamos falando aqui. Então, por exemplo, 8 horas, né, 400, depois 350 no 6 horas, depois 260 no de 8 horas. Ok. Desculpa, no de 4 horas. Ok. O que acontece? Isso já reduz bastante o pedido dos alunos por desconto.
Porque se ele acha que tem um pacote que tá caro ou que tá fora do orçamento dele, ele não precisa falar pra você, mas dá um desconto. Por quê? Porque já tem um pacote mais barato. E aí ele vai falar, eu tô achando esse aqui caro, de 400, eu vou fazer o de 280, 260, aquele valor que você quiser, o valor que você colocou, né? E aí ele escolhe. Se mesmo assim acontecer dele pedir, mas eu tô achando de 260 ainda, tá apertado pra mim e tal, então ele nem fala nada, mas ele fala, tem desconto? Você dá desconto? Aí eu não gosto de trabalhar com desconto. Então, aí eu já falo, eu não costumo fazer desconto, né? Mas aí você pode fazer o quê? Aplicar o desconto asa. Agora já chamo assim, porque eu falo tanto desse desconto, que é... Você fala pra ele, olha, eu vou fazer o seguinte, então eu não trabalho com desconto, mas pra você, aqui, vou fazer um desconto agora vou cobrar pra você X, né? Você pensa no desconto lá proporcional que você acha, de 260, vou cobrar 220, eu vou cobrar R$200, enfim. E aí você fala, vou oferecer um desconto pra você por 3 meses. Então, nos 3 primeiros meses, ao invés de você pagar 260, você vai pagar R$200. Então, é o que eu chamo de desconto asa. Porque aí o que acontece? Esse desconto funciona super bem. O aluno se sente feliz, né? Ele se sente satisfeito porque, nossa, ele ganhou um desconto e ele conseguiu. E aí, ele também vai adquirir um material ali, possivelmente. Então, assim, ele já ganhou um descontinho também para poder investir no livro. E você vai trabalhar 3 meses com o valor que é abaixo do que você planejou, do que o seu trabalho vale. Mas o resto dos meses todos você vai estar trabalhando com o valor que é justo pro seu trabalho. Então, assim, até parece que você recebeu um aumento, sabe? Quando o aluno entra, ótimo, você já tá recebendo um dinheiro, né? Tá aumentando sua renda. E na hora que ele começa a pagar o valor cheio 3 meses depois, você recebeu até um aumento. Então, gosto muito desse formato de desconto quando o aluno pede, quando você acha que vale a pena, tá? Que aí funciona bem por 3 meses. Se a gente oferecer um desconto por indicar um outro aluno, também é legal, né? É super legal. Também já comentei desse desconto aqui, é interessante. Você não precisa chegar falando pra ele no primeiro dia de aula, parecendo assim que, né, nada desesperado. Você pode falar dentro de algum contexto, ou você pode falar ao longo das suas aulas ali e tal, que tem um desconto por indicação. Esse desconto eu indico que ele seja considerável. Então, um desconto que vai encher ali o ouvido do aluno, tá? Não é um descontinho. Se você indicar, você tá pagando 260. Se você indicar, você ganha um mês por 250. Não, né? Então, você tá pagando 260 e, você vai dar um descontão pra ele. Por exemplo, né? Vai pagar R$200, vai pagar 180 no segundo mês. Eu sempre indico no segundo mês, né? Então, ele indicou um aluno, o aluno entrou, aí seu orçamento encheu um pouquinho naquele primeiro mês. No segundo mês, o aluno que indicou ganhou desconto. É super bacana assim. Gosto muito, porque ele já vai te indicar, né? Ele já vai te indicar de graça. Então, ele ganhar um desconto por isso, melhor ainda, ele vai ficar feliz mesmo. Outro tópico que eu queria pontuar, claro, os pacotes, eles passam profissionalismo, né? Organização, essa ideia de você é organizado, que assim, as pessoas já te procuram, você já tem aquilo estabelecido, organizado, já foi calculado, você já tem aquilo pronto, né, estipulado, para você só encaminhar para o aluno. Então, fica essa ideia de organização e profissionalismo. E sobre o material, criar o seu próprio ou usar apostilas como interchange. Se for apostilas, como colocar isso para o aluno? João, isso é tema da próxima live, terça que vem. Stay tuned. A gente vai falar sobre essa diferença justamente, escolha entre o livro e material. Material, quero dizer, criado, montado por você, porque você foi lá, criou, montou, enfim. Então, a gente vai falar disso na próxima sessão. Se for apostila, como colocar isso pro aluno. Apostila, você quer dizer... apostila, tipo livro. Se você for escolher o livro, você vai falar pro livro pro aluno comprar. Mas vamos falar disso na próxima live, tá? Combinado. Então, combinado. Beleza, outro tópico que eu queria pontuar aqui. Sei demais. Obrigada. Espera aí, próxima terça, hein? Amei que vai ter outra live. Vai ter outra live? Já tem. Você vende curso? Eu vendo curso. Eu vendo meu curso. Que é pra você aprender a faturar acima de 8K, trabalhando 22 horas na semana, com professor de inglês online, vendo. Mas as vagas estão encerradas nesse momento. Mas fica ligado que elas vão abrir também aí. Setembro, muito provavelmente. E tem a mentoria, né? Que as vagas são limitadas também. Então, também vou abrir as vagas, inclusive, amanhã, pra agosto. Vou anunciar tudo. Dani, esses pacotes que você aconselhou a oferecermos, no mínimo 2, é para todas as faixas etárias? Por exemplo, para crianças, dar aulas mais de 1 hora não seria cansativo? Ou estou enganada? Dani, não sou expert em aula para criança. Esse é um ponto que você pegou que faz interessante. Para criança, mas já dei aula para criança, embora já tenha um tempo. Mais de 1 hora é cansativo, com certeza, para criança. Então, por exemplo, quem perguntou aqui para mim agora? Esqueci.
que perguntou se esse 1h30, por exemplo, era bacana dividir para 45 minutos. Para a criança é uma excelente alternativa. Então você pode vender um pacote de 6 horas e aí a criança faz 2 vezes na semana por 45 minutos. Para a criança é interessante sim. Então tem que adaptar, né? Para a criança é mais complicado. Ainda mais dependendo da criança. Se for very young learners, aí é brincadeira também, né? Você vai ficar brincando com a criança o tempo que for necessário. Boa noite, você é muito transparente. Ah, obrigada. Obrigada, Cedro, obrigada. Estamos tentando. Então tá, olha só, calma, o próximo tópico que eu queria pontuar aqui. Ah, já me perguntaram, eu anotei isso aqui porque é um ponto que já vieram falar pra mim. Isso de ele pagar 3 meses adiantado, sabe? Ah, vamos fazer um pacote e aí o aluno ganha um desconto se ele pagar 3 meses adiantado. Ou se ele pagar o semestre à vista. Bom, ruim? Gente, isso aqui realmente não tem bom ou ruim, tá? Isso aqui é realmente pessoal. É realmente escolha, assim, você gosta, você quer receber o dinheiro todo, então se você tá precisando receber o dinheiro do semestre, e tem um aluno que tem essa disponibilidade, né, porque com certeza não é todo mundo, é a sua escolha. Você quer oferecer um desconto mais barato? Porque eu prefiro receber todo mês o meu valor que eu estipulei, parcelado, no caso, né, todo mês, o valor, do que receber de uma vez um valor menor. Porque as minhas contas vencem mensalmente, então eu preciso daquele dinheiro todo mês. E aí, eu não vejo vantagem, eu não gosto, pra mim não tem vantagem. Eu prefiro receber, por exemplo, 4,50 do que, né, em cada mês, do que 3,50 de uma vez só, sabe? Mas isso aqui realmente é gosto, não tem perda, não tem problema, não tem confusão com o aluno, enfim. Aqui, se você quiser oferecer pacote, né, se por acaso ele perguntar, você aceita pagamento à vista do semestre todo, e aí eu ganho um desconto, e você quiser fazer, tá? Que não tem grandes problemas, realmente preferência aqui. Outro tópico que eu queria pontuar, também já debati isso aqui com alguns teachers. É o seguinte, de pacotes, fazer pacotes mais baratos quando você não dá direito à reposição. Então, por exemplo, quando a gente fala de aula particular, a gente é uma aula VIP, né? O aluno que busca uma aula particular, ele quer um professor com atenção voltada para ele quer o 100% do tempo tá falando, tá interagindo, ele quer fazer aquilo no ritmo dele, não quer ter que esperar ninguém que sabe menos ou acelerar porque alguém sabe mais. Ele quer ter o tempo dele respeitado. Esse é o aluno que procura a aula particular. Ou ele tem muita dificuldade, ou enfim, não tem paciência pros outros, enfim. Mas ele quer uma aula particular, ele quer uma aula VIP, personalizada, feita pra ele. Por isso que a gente tem que cobrar caro. Caro eu quero dizer o valor justo, né? Tem que ser mais caro do que pra aula em grupo, claro. E aí ele procura isso, e aí ele eventualmente vai precisar, qualquer aluno, na verdade, vai precisar remarcar a aula em algum momento. O aluno particular, ele é como se ele já tivesse essa ideia embutida. E eu gosto muito dessa alternativa, de você oferecer a reposição pra ele. Você pode colocar umas limitações de, olha, você só pode repor 2 aulas no mês, ou você tem que me avisar com X horas de antecedência, né? Porque também a gente não tá à disposição pra ele ficar remarcando e a gente ir lá de besta. Mas assim, tudo bem colocar umas limitações, mas é interessante realmente você oferecer algum tipo de reposição, porque a aula é só ele. Aí ele não vai ter a aula e ele também não pode repor, se ele cumprir ali pelo menos as regras que você vai estabelecer, sabe? Então, quando você oferece um pacote, fala, vou oferecer um pacote mais barato, então, pra quem não quiser reposição. Porque a pessoa, eventualmente, vai perder aula, né? Ela não consegue não perder nunca aula nenhuma. E aí, ela não pode repor e tá tudo bem. Eu vou ganhar sempre esse valor, é mais barato. E ela não pode repor. Acho isso uma furada, tá? Porque você, numa aula particular, você vai ficando íntima do aluno. Você vai conhecendo ele cada vez mais, conversando, sabendo os problemas dele. Ele sabe as coisas da sua vida um pouco. Você sabe muito das dele, porque vocês vão conversar sobre os assuntos em inglês, você vai puxar, perguntar, etc. E aí você vai saber dele, da dificuldade, do problema, do não sei o que, do sofrimento que teve, blá, blá, blá. E você vai, com o tempo, pode ser que ele peça pra você, mas a gente pode fazer uma reposição de tal coisa, não sei o que. Ou pode ser que ele nem peça, mas você pense, nossa, mas aconteceu tal coisa, né? Poxa, será que não valia repor essa aula? Nossa, mas fulano é tão gente boa. Pô, ele entende quando eu preciso. Sei lá, aquela vez que eu fiquei doente e tal. E aí você começa a querer, entendeu? E aí fica ruim. Porque você vai acabar recebendo menos e querendo flexibilizar para o aluno. Porque os professores já querem flexibilizar para o aluno até quando ele é meio folgado, sabe? Às vezes não é nem por maldade que o aluno é folgado, mas tem gente que é mais folgado, a criação ele é diferente, a pessoa não vê maldade, determinado comportamento, que seja. Mas o professor tem dificuldade de dizer não pro aluno, sendo que ele tem alguns direitos. Quando você fecha um pacote mais barato, você vai ter que ser muito, muito, muito profissional. Você vai ter que ser muito business e só isso. Você só pensa realmente no dinheiro, no contrato, pra poder você falar pra ele, olha, não, seu contrato não aceita reposição. Ou então você vai ter que sugerir pra ele, mas você quer fazer um upgrade? Upgrade now, clica aqui. Pra poder ele falar, olha, então vamos colocar no pacote que você consiga repor, sabe? Então, pra mim, só pode...
Enfim, vai te trazer um problema eventualmente. Então cobra logo o valor do pacote com reposição, do que esse que você não vai ter reposição, depois você vai querer repor. Calma aí, tá passando aqui. Como captar novos alunos? No Instagram, essa pergunta já foi feita hoje, mas olha só. Não consigo entrar em detalhes, mas o negócio da captação do Instagram é você fazer conteúdo gratuito, tá? É você realmente conversar com as pessoas, falar com elas, abrir caixinha, fazer post no carrossel, né? Fazer reels, agora o Davi também comentou aqui, o reels tá entregando muito. Você tem que produzir conteúdo, você tem que mostrar para as pessoas o seu trabalho, mostrar o que você faz. E isso dá trabalho, no começo você fica desestimulado, porque as pessoas não estão interagindo, mas tem que seguir. Instagram é o jeito mais seguro de conseguir alunos hoje em dia, porque todo mundo tá aqui. Dá pra conseguir fora também, tá? Mas é mais lento. Não é impossível, só é mais lento. Pagamento adiantado pode ser um tanto arriscado. Falo por experiência própria. Eita, Kátia, é mesmo? Mas arriscado como? Você já recebeu o dinheiro, meu Deus? A pessoa depois fica querendo alguma outra coisa? Fiquei curiosa. Pode ser um tanto arriscado, porque também você gasta o dinheiro todo, não organizou direito. O que será esse risco? Olá, pessoal, boa noite. Alunos que avisam em até 24 horas de antecedência eu reponho. Em cima da hora perdeu. Eu acho que tem que colocar um limite aí, né? Dependendo do que tá acontecendo, da necessidade de cada aluno, do que você tá sabendo, tem que colocar um limite, porque senão as pessoas acham que realmente elas podem desmarcar quando querem, né? Deixem tudo claro no contrato. Amanda tem razão em tudo isso aí. Ah, obrigada. O Davi, gente, tem já 500 alunos, fiquei sabendo. Brincadeira, não são 500, mas ele tem muitos. E o Davi está indo fazer intercâmbio, ele me contou ano que vem. Meu Deus, para ficar ainda mais inteligente. Mas é isso mesmo, gente, o contrato é interessante. Mais importante do que o contrato ainda é a sua postura, né? Na hora de você colocar as regras em prática. A gente fica íntimo mesmo. Não tem como. Minha maior captação é pelo Instagram, Roberta. Pelo Instagram, gente, não tem jeito. É o que é. Ou então, assim, vamos colocar aqui de um aluno pro outro, né? Se o seu aluno tiver com uma rede de pessoas que também já tem um nível financeiro bacana. Eu só trabalho com pagamento adiantado, tá no contrato, pacote pré-pago. Davi, mas eu acho que ela tava comentando de pagamento antecipado, esse de pagar 3 meses, sabe? 6 meses de uma vez, foi o que eu entendi, na verdade, né? Que ela falou que é furada. Fiquei curiosa porque não sei qual é a furada, mas... Oi, Cristiane, boa noite. Tem o termo de adesão, que os alunos assinam ao começar o curso. Termo de adesão, beleza, é o que o pessoal chama de contrato aqui mesmo. Mas é um termo de adesão, na verdade, ao pé da letra é um termo de adesão mesmo, porque ele não pode barganhar, ele só tem que assinar. É que nem a música, quanta coisa a gente faz depois quer voltar atrás. Ai, Gabi, pois é, a gente tem que... Pelo menos a gente consegue arrumar, né? Daqui pra frente, pelo menos. E, gente, queria pontuar mais uma coisa ainda. Olha só, dá pra usar como estratégia também, quando você estiver querendo parar de oferecer um pacote. Esse de pagar 3 meses pode ser perigoso mesmo. Aqui, a Kátia respondeu. Pode acontecer do aluno desistir por pura preguiça e querer todo o valor de volta mesmo com o contrato. Ah, não, gente. Meu Deus, aí não dá mesmo, não. Não tem que devolver dinheiro? Que é isso? Não, aí... você tem que falar disso. Falar, não tem dinheiro devolvido. Não tem isso. Não existe nesse mundo. Que isso? Que absurdo. Chocada. Tudo bem. Não duvido, né? Do jeito que tem tantas pessoas no mundo. Calma, então voltando a esse ponto que eu quero pontuar aqui. De você, quando você quiser parar de oferecer um pacote, por exemplo, tem uma alternativa que eu gosto... Minha garganta. Tem uma alternativa que eu gosto muito, que é o seguinte. Calma que eu anotei os valores aqui, pra não confundir. É o seguinte, quando você fala, eu tô oferecendo 3 pacotes e tal, mas eu já não tô querendo mais oferecer o de 8 horas, sei lá, não tô querendo oferecer o de 6, o de 4, que seja. Você quer desfazer de algum pacote. O que é interessante você fazer? Pra você até testar ali, mais ou menos, como é que tá o seu poder de fogo com os alunos, eu diria assim. Você vai lá e aumenta a hora-aula daquele pacote, então você coloca um valor bem alto para aquele pacote que você não quer, mas que esteja no seu portfólio, tá? Então, olha só. Deixa eu olhar os números. Então, olha só, a gente tá falando aqui dos 50 reais, né? Então, vamos supor aqui que você quer tirar o pacote de 8 horas. Falar, cansei, não quero mais trabalhar 8 horas por semana, 2 horas na semana, eu quero fechar pacote menor, porque tô tendo dificuldade de encaixar já, enfim. Aí, o que você faz? Aí você tinha, lembra que a gente tava falando de 400 reais pra 8 horas? Então, aí o que acontece? E a gente tinha falado, né, 360 para 6 horas, 280, 340 e 280. Mais ou menos isso. Aí o que você faz? Você pega o de 6 horas, coloca, por exemplo, 320, que aí ficaria 53 reais na hora aula.
pega o de 4 horas e coloca o 230. Tô colocando assim, gente, o importante é a gente entender que você coloca, por exemplo, uma hora-aula mais cara no de 4 horas, quero dizer, 57, por exemplo, daria 230. Você coloca uma hora-aula de 53 no de 6 horas, que faria 320. E aí você coloca uma hora-aula de 62 no de 80, que aí ficaria 500 reais. Então você começa a medir aí até o poder de fogo que você tem. Você fala, não quero muito mais trabalhar com de 8 horas, vou aumentar o preço no de 8 horas. Aí você de 400 aumentou pra 500, pros próximos, né, claro, no seu pacote. Aumentou pra 500. E aí, você vai afastar o aluno daquele pacote. Porque na hora que ele olhar 6 horas, 320, 8 horas, 500, ele vai falar, pô, que isso, tá? Tipo, 500 tá quase o dobro, tal, não sei o que, blá. E aí, ele vai se afastar um pouco daquele pacote. Então, você começa a repelir os alunos daquele pacote que você colocou a hora-aula mais cara. Só que vai ter aluno, pode ser que tenha aluno que ele quer 8 horas e ele não tá ali com muita restrição financeira, ele vai lá e fecha de 500. Aí você fala, opa, tá vendo? Tem gente achando que meu trabalho vale, né? Tá valorizando meu trabalho por 8 horas e 500 reais, né? Tô colocando aqui, né? Trabalhando, você tá aumentando sua hora-aula. E aí você começa a ficar alerta, você começa a confiar um pouco mais em você, você começa a acreditar, você começa a ter um dinheirinho a mais. Então essa pessoa também que tá pagando 500 reais pelas 8 horas, ela tá num ciclo de pessoas que provavelmente tem um trabalho ali, né? No trabalho dela é parecido. Então a pessoa vai poder pagar 500 reais por 8 horas e você começa a ampliar a sua rede. Porque a pessoa acabou fechando numa coisa que você queria só desfazer de um pacote e você aumentou, sabe? Então, esse tipo de risco, de estratégia, dá pra você utilizar quando você não tá querendo, quando você tá abrindo mão de uma coisa que não vai te fazer falta, né? Por exemplo, aqui você estava querendo desfazer do pacote. E dá pra você fazer isso com o de 6 horas e dá pra você fazer isso com o de 4 horas. Que é, por exemplo, se a gente tava falando de, voltando aqui pro nosso plano inicial, né? Então, 8 horas por 400 reais. E você agora e aí você pegou de 6 horas 340. Aí você quer desfazer do de 4 horas. Fala, ai, não, tô achando ruim, a pessoa demora mais pra evoluir, eu tô achando que não tá tendo bom retorno esse de 4 horas. Aí você tava 400, 340, você vai lá e coloca 300 no de 4 horas. Que aí a hora-aula já fica 75 reais. Aí você vê, poxa, será que alguém vai fechar esse horário? Será que alguém vai fechar esse aqui? Porque aí você fala, nossa, trabalhando 4 horas por 300 reais, tô ganhando 75 reais por hora e tal. Então, de novo, esse mesmo ciclo de valorização, de você ter mais dinheiro, começar a gostar de trabalhar, né, por uma hora mais bacana. Então, gosto também dessa estratégia aí de você brincar com esses valores, aumentar o que você quer, desestimular mais a pessoa de entrar e colocar um desconto, né, colocar, na verdade, desconto não, mas colocar um valor de hora-aula mais justo, mais bacana pro aluno, né, ali ao bolso do aluno, do pacote que você quer que ele entre. Então, você consegue induzir ali o aluno. Claro que é induzir, né? Se você coloca disponível, sempre a pessoa pode escolher outra coisa. Calma que eu perdi um comentário. Tive que acionar a justiça e ganhei. Mais claro, ainda bem, hein, Kátia? Meu Deus, mas também acionar a justiça é um saco, né? Mas ainda bem, claro que ganhou, porque a pessoa ganhou um desconto pra pagar antecipado e a pessoa agora quer o dinheiro, que coisa. Enfim. Muito bem, tá, eu falei muito de números aqui hoje, espero que eu tenha sido clara. Deu pra entender? Me avisem. Mas eu queria pontuar isso de você justamente brincar com esses valores do pacote, que além de você oferecer o pacote, você pode brincar com esses valores do pacote, para justamente estimular ou desestimular de acordo com o que você tá querendo naquele momento. Tá querendo angariar mais turma, tá querendo mudar de turmas de 4 para 8 horas, enfim. Você consegue aí estimular usando essas estratégias na hora que você vai montar os pacotes pro aluno, né, e oferecer ali os valores. Eram esses os pontos. Podemos começar as perguntas. Ficou alguma? Ficou clara? Ou tem alguma pergunta? Alguma dúvida? Vocês já estão fazendo pacote, gente? Já estavam com os pacotes estabelecidos? Já tinham pensado nessa possibilidade de 3 tipos de pacote? Me conta um pouquinho de vocês. A live vai ficar salva? Perdi o início com valores dos pacotes. Teacher Maia. Vai ficar salva sim. E mesmo assim, Maia, já vou te dar um calmante pro seu coração. Os valores que eu coloquei aqui, eles são sugestões baseados em 50 reais a hora aula. Mas o mais importante você perceber que é pra você escalar a sua hora aula, tá? Então, mesmo se você já tá recebendo 50, 60, 70, enfim, depende, independentemente disso, o importante é que você escale, tá? Coloque ali umas horas aulas que vão subindo de acordo com a redução das horas. Mas também, qualquer dúvida, você pode deixar um comentário depois que a gente vai conversando. Aprendi numa franquia o termo condição especial, para não falar desconto. O cliente fica se achando. Condição especial. É uma boa, né? Porque ele vai vir pedindo um desconto. Aí você fala, olha, eu não trabalho com desconto, mas pra você eu tenho uma condição especial. Uma boa. Gostei.
Hoje aprendi muito, com certeza evitarei muitos erros. Obrigada. Obrigada a você, Amanda. Então, gente, vamos usar pacote, né? Pra gente começar a escalonar esse dinheiro aí, pra poder... escalar esse dinheiro aí, começar a aumentar a nossa hora-aula, né? Pra poder a gente começar a conseguir trabalhar mais, ou ganhar mais, sem necessariamente trabalhar tão mais também, né? Eu já faço pacote sim, mas tenho com diferença de meses. 1 mês, 3 meses e 6 meses. Calma. É tipo... Ah, mas você quer dizer tipo a duração. É tipo a duração de um contrato? A pessoa... Eu não entendi. A pessoa paga 3 meses? Ou a pessoa fica por 3 meses, mas ela paga cada mês? Sim, muito mais vantajoso pro professor. Sim, porque também, Kátia, tem isso, da gente começar a ver, né? Da gente ver o nosso negócio realmente como negócio. Ver as nossas aulas realmente como negócio. De, olha, preço tal, valor tal, pacote tal, opção tal. Não é open, né? Não é a hora que você quer, o jeito que você quer, pagando quando você quer. Quero muito... Su Oliveira. Quero abrir grupos com 4 alunos, mas a maioria quer aula particular. Bom, então pra ele você tem que dar aula particular mesmo. O problema é resolvido. Mas olha só, 4 alunos é um bom número de grupo, de alunos no grupo. Aí você tem que começar a anunciar no Instagram. Começar a anunciar pra fazer turmas, porque aí você vai baixar um pouquinho o valor, né, claro, do que da aula particular. E você começar a fazer conteúdo e atrair esses alunos que querem fazer aula em turma. E aí você tem que falar disso, de vantagem de 4 alunos, só 4 alunos, e o valor mais em conta, aquele negócio. E aí conteúdo pra isso aí, 15, 20 dias, pra poder você ficar falando com as pessoas. Claro que assim, conteúdo é permanente, quero dizer, antes de abrir a turma você tem que aumentar esse conteúdo, essa interação com as pessoas, pra atrair quem quer fazer aula em grupo, né? Porque se esse pessoal tá querendo aula particular, mas é bom, se você não gosta, consegue cobrar um valor de aula mais bacana. E esses pacotes também servem para aulas em grupo? Queria ter grupos. Quando você vai falar de aula em grupo, é mais difícil você escalonar de hora por semana, né? Porque você você já vai montar a turma pronta, a pessoa vai só se adequar, né? O máximo que você vai fazer é poder oferecer, por exemplo... É Laura, né? Entendi, Laura. E aí você poder oferecer, por exemplo... o aluno entra, por exemplo, numa aula... E os alunos do B1, eles têm também uma opção de fazer aula de conversação, pagando X a mais. Então, seria um pacote. Então, o aluno tá fazendo aula normal, né? Da aula de B1. Aí, ele tá fazendo aquela aula. Já escolheu as aulas, os pacotes dele. E aí, de aula particular. E aí, ele pode fazer um plus para uma aula de conversação em grupo. Mas o grupo mesmo, realmente vai ficando mais limitado. Porque... Calma, que eu tô perdendo os comentários. Mas pra grupo... Mas então, calma. Mas pra grupo não tem muito isso, né? Você vai estabelecer um valor e é isso. E o grupo vai entrar naquele valor. O valor muda, isso mesmo. Mas todos fecham 6 meses. Afinal, ninguém aprende uma língua nem em 6, quanto mais em 3. Eu também acho, Davi. Pois é, as pessoas não aprendem mesmo, né? Nem em 6, né? Então, elas fecham em 6. Na sua opinião, o valor para aulas em turma até 5 alunos deve ser quantos % menor que nas aulas VIP? Calma, eu nunca trabalhei com porcentagem, Larissa, mas eu vejo muito mais baseado no quanto você quer ganhar. Eu não vejo baseado no aumento do porcento. Então, por exemplo, se você quer ganhar numa aula particular, vamos colocar, você tá ganhando, cadê? Vamos usar o nosso cálculo aqui. R$50 você está fazendo. E você tá ganhando isso daí, R$50 por hora, você tem que ver quantos alunos você precisa. Você botou aqui até 5 alunos. Quantos por cento? Calma, sem porcentagem. Você tem que ver quanto que você quer ganhar por hora. Então, se você tiver 5 alunos e você estiver cobrando R$50 de cada um, não vai dar certo, né? Calma, gente, tô confusa com a matemática. Calma. E você for cobrar R$50 de cada um, 250 por hora. Mas aí teria que ser 30. Sabe o que acontece? É porque faz tanto tempo que eu não faço cálculo com hora-aula que eu já penso assim. Por exemplo, se eu vou ganhar R$500, vou explicar como é que é o meu raciocínio pra vocês verem porque que eu tô confusa. Se eu ganho R$500 pra uma turma que eu dou 8 horas e eu vou abrir uma turma de conversação, eu vou ganhar com essa turma de conversação pelo menos R$600. Porque eu tô ganhando 500 já com uma turma que eu já tenho. Então, se eu vou abrir uma turma que vai ter 5 alunos, eu preciso ganhar pelo menos 600. Mas eu vou parar e vou calcular. Se eu vou ter essa turma com 5 alunos, e aí eu posso cobrar, né, de 5 pessoas, eu vou aproveitar para cobrar, por exemplo, 1.000. Porque 1.000 para mim. Então, eu vou ter 200 de cada aluno, sabe? Então, eu nunca pensei em porcentagem, confesso. Eu penso nisso, de quanto que eu consigo tirar de cada um. E, especialmente, se alguém sair
vai continuar compensando pra mim? Então, se eu tô cobrando 1.200 reais de cada um, e alguém sair, como é que é essa parte da saída? Eu vou começar a ganhar 800 se alguém abandonar. Então, tem que ser um valor que compense pra você, saindo ali, 1 ou 2 pessoas, sabe? É sempre assim que eu calculo. Eu não calculei por porcentagem. A Su falou, anunciei. Nada ainda. Isso aí tem que ver a estratégia que você tá utilizando. Se você já tá interagindo com eles, porque aí, assim, eu não consigo encontrar, né, o problema. Mas tenha certeza que aqui no Instagram dá pra você captar aluno. Hoje eu trabalho com grupos, acho bem melhor. Pois é, foi interessante, né? Eu gosto tanto de aula particular e você já prefere grupo, né? Super obrigada, aprendi muito, preciso ir. Tchau, Kátia! Eu consegui abrir 2 turmas em menos de 15 dias, mas a divulgação é grande e bem antes. Mas comecei com os particulares. Também acho que o particular é melhor pra começar. Mas, Davi, porque o seu Instagram também já tá acontecendo, né? Tem muito isso também, daquele marketing que a gente não vê, que é a constância, né? Tem que estar divulgando. Não atrair falando dos grupos, boa ideia. Tem isso também, então você pode estar sempre postando conteúdo, claro, sempre interagindo com eles, caixinha de pergunta, pesquisa, sim ou não, tudo. Você tem que fazer todo tipo de conteúdo pra poder você interagir com o pessoal e conteúdo voltado para as pessoas que você quer atrair. E aí, quando você for abrir a turma, você pode montar justamente específico para isso. Falar com a pessoa, né? Por que ela quer fazer inglês? Por que ela quer fazer? Qual é o problema que ela tem? Né? O que você vai oferecer de solução para ela? Aí você trabalha isso e fala da turma. Vai abrir data tal, ó, tantas pessoas, enfim, custa tanto. Foi claro assim, não tinha pensado nas opções de pacotes com mais flexibilidade para reposição. O tal do upgrade, e ainda não sei muito bem como estipular valores para isso. Se você falou no começo da live, eu perdi. Mandes você? Amanda também? Não, então, na verdade, não gosto disso, não gosto da flexibilidade para reposição, tá? De um pacote para a pessoa poder repor e um pacote para ela não poder repor, não gosto. Prefiro que ele tenha um pacote já de um valor fixo e ele possa repor dentro das limitações que você colocar. Mas isso de ter uma opção que é mais barata, que ele não pode repor, é ruim, porque você acaba ganhando intimidade com o aluno. E depois fica difícil de não fazer a reposição. Sair do particular foi bem difícil, mas hoje montar a turma ficou mais simples. Poxa, foi interessante. O pessoal tá até perguntando aqui mesmo. Ai, consegui. Como é que é isso da turma? Eu trabalho com turmas de até 6 alunos. Eles pagam por mês 150, o pacote dura 6 meses. Pois é, aí fica um valor bacana, né? Pra você receber por turma. Eu coloco na minha turma 12 alunos e cada um pagando 150. Ainda cobro matrícula e contrato pra cada um. Cada um desista, tem a multa. Pois é, porque tem isso aí, isso é um ponto que pega mesmo, das pessoas, a pessoa resolveu sair do negócio. Claro que elas têm um senso um pouco maior, né, de que se elas estão numa turma, elas não vão sair, a pessoa não vai sair em outubro. Como assim, ela tá na turma, ela vai sair em outubro. Mas sempre tem gente, né? Então tem uma multa, interessante. Nem sempre saiba que tem evasão mesmo. Tem aluno que só quer motivo pra sair. Ultimamente tô ganhando aluno somente pelas indicações, a Mila. Pois é, isso acontece bastante mesmo, Mila. Depois que você já estabeleceu a sua rede e ela tá num nível financeiro bacana também, o pessoal acaba indicando muito. Porque se o valor da aula também for muito baixo, é mais difícil a pessoa conhecer outras pessoas que consigam, né, que tenham ali a mesma renda que elas e consigam investir naquilo dali. Acaba que às vezes a pessoa tem uma prioridade e as outras não tem. Mas quando você começa a aumentar o nível da aula, isso acontece muito também. E com indicação, claro. Quando você já tá com muitos alunos, eles acabam indicando. Isso super acontece. Espero chegar lá. Davi, 12 alunos com esse valor é show. De acordo. Eu perdi a parte da reposição. Como funciona? Calma, Laura. Parte da reposição. Calma. Você tá falando da reposição, Amanda também. Eu sou prof de coreano, em turma eu acho bem melhor. Coreano, meu Deus, a pessoa fala coreano. Parabéns. Não, calma. Laura, eu não entendi. A parte da reposição, a parte que eu comentei de que tem gente que pergunta isso de ter um pacote sem reposição, sem oferecer reposição, é isso? Me confirma aqui. Entendi sobre as limitações, tranquilo. Beleza. Juliane, boa noite. Eu deixo a aula gravada. Davi, pra poder ser a pessoa, né, quiser assistir depois. Quais são os pontos principais a deixar bem claro no contrato? Érica, são tantos. Não, são alguns, mas olha só, nem dá pra pontuar aqui todos, mas eu tenho um vídeo no YouTube, falando sobre contrato. Só entrar lá pra ver, no Asa Mentoria também. Eu tenho modelo de contrato, mas assim, eu diria por alto aqui, assim, a regra de reposição, data de pagamento, regra de cancelamento. Então, é isso, remarcação, reposição de aula, data de pagamento, meio de pagamento e como é que ele pode cancelar. Acho que por alto a gente conseguiria resumir isso aqui. Todas as aulas em grupo são gravadas, eu coloco no Drive.
Quando o aluno perde uma aula em turma, ele pode repor. O valor é de R$30 e 45 minutos de duração. Mas não é no dia que o aluno quer. Eu ofereço as opções de horário. Exatamente, Fanny, tem muito isso aí mesmo. Os professores ficam, ai, mas eu nem tinha tal horário, tive que me virar para atender o aluno. Gente, não tem que se virar para atender o aluno tem que se encaixar no seu horário. Olha, você tem o privilégio de poder repor, tá? Não é um direito, precisa falar pra ele, mas não é. Ele tem o privilégio de poder repor de acordo com a minha disponibilidade. É isso. Como você oferece a reposição de quem cancela a aula? Euzinha? Então, eu sou muito flexível, Laura. Na verdade, eu sou muito flexível mesmo. Inclusive, tanto que eu nem recomendo, assim, eu nem digo exatamente o que eu faço. Eu digo para os professores pensarem como é que funciona para eles essa flexibilidade de reposição. Então, eu não limito a quantidade de reposição. O aluno pode repor quantas aulas ele quiser. Eu peço que ele me avise ali com umas 3 horas de antecedência, mas dificilmente eu não reponho se ele não seguir essas 3 horas. A menos que ele, assim, que ele me avise realmente muito na hora da aula, muito na hora, assim, e aí eu falo, pô, mas se eu tinha que fazer alguma outra coisa, aí eu nem conto, aí eu não dou chance de reposição dessa aula. Mas eu não limito a quantidade, tá? A minha regra de reposição é, ele só repõe aula enquanto ele está com o pagamento mensal ativo. Não tem isso de, eu tenho 350 aulas pra repor, posso não pagar o mês? Não. Mas eu não sei o que, posso não pagar? Não, tem que estar pagando. Mas eu vou ter que sair porque acabou, tu não sei o que, caiu aqui um meteoro, não posso fazer mais. Não tem reposição de aula, só com pagamento em dia. Só com pagamento ativo, quero dizer. Essa é a minha limitação. Valeu, Davi, não esquecer multa por atraso. Por atraso de pagamento, né? Jesus, é mais agora que o pessoal tá querendo usar Pix e não lembra nunca. A gente é uma empresa, de acordo, a gente é super empresa. Amanda, eu sou flexível também. Como você disse, a gente fica íntimo. Fica íntimo. Mas eu coloco até 4 horas antes e limito a 2 por mês, porque já tive aluno que cancelou o mês todo. E eu tenho aluno que já cancelou 3 meses, assim, pra fazer reforma, não sei o quê, mas eu não tenho grilo nenhum. Eu sou... Cara, enquanto a gente estiver fazendo, assim, a aula, eu reponho 1 hora na semana, 2, e assim a gente vai. Olá, pessoal, estamos chegando, boa noite. Bom, estão chegando, boa noite, mas a gente tá, na verdade, já aqui no nosso bate-papo final. Vocês têm mais alguma dúvida? Mas a Vi também está falando de aula particular, né? O de aula em turma não dá pra repor de qualquer jeito, né? Ele que tem que assistir sozinho. Mas, gente, tô comentando aqui porque, né, perguntaram pra mim como é que eu faço, mas eu recomendo que você observe pra você como é que é a sua limitação. Nem todo mundo quer tá ali sendo desmarcado em cima da hora ou ficar repondo, ter um monte de aula pra repor, tá? Então tem que parar pra ver como é que é pra você. Então, como é que é o seu limite? Fala, não, eu gosto de regra, eu não gosto de que o aluno me avisa assim, o aluno fica com não sei quantas aulas pra repor. Se você não gosta, te dá agonia, se você se incomoda, não vai fazer isso, né? Vai seguir o seu limite, lógico. Aluno que cancela o mês todo, às vezes não tem nenhum horário pra repor. Aí, né? Então você pode falar pra ele, olha, deixa eu te falar, meu horário tá ocupado, vai ficar difícil a gente repor essas aulas todas. Foi incrível, muito obrigada pela live. Você é incrível, vocês que são, gente, obrigada por comparecer, porque vocês enriquecem a minha live. E se o aluno quiser dar calote e não quiser pagar, quebra de contrato. Bruno, esse é um problema real. Então, na verdade, aí você vai ter que ver se você vai querer acionar ele judicialmente ou não. Porque se ele não quiser pagar a quebra de contrato, você mesmo não pode fazer nada além de acionar ele judicialmente. É uma coisa que eu sempre trago bastante reflexão sobre isso, porque você vai acionar o aluno judicialmente, ele vai receber lá o aviso de que ele foi acionado e tal, por causa disso, pra você receber, de repente, um valor de quanto, sabe? R$500, R$1.000. Eu acho que é um ponto a se pensar, porque você pode, claro, usar um pouco da conscientização com ele, explicar, falar que estava contando com dinheiro, né, que aquilo é parte do seu planejamento financeiro, etc. E se ele não quiser entender de jeito nenhum, aí você pensa, você quer ter o trabalho de ir lá acionar judicialmente. Se você achar que vale a pena, porque assim, esse aluno pode vir aqui depois querer falar de você, sabe, ficar citando. Então assim, eu às vezes prefiro que tipo, tá, então pega esses R$500 também, fica pra você esse dinheiro, que eu vou ganhar meu dinheiro aqui com gente que quer meu trabalho, sabe? E aí pronto, ainda tem, se ele quiser voltar um dia, meu Deus, vocês falam, não tem horário. Então assim, não tem muito o que fazer fora assinar judicialmente e pensar se isso vale a pena, né? Amei, obrigada, Roberta. A gente divulga os valores nas páginas ou falamos apenas quando o estudante entrar em contato? João, eu gosto de falar quando o aluno entra em contato.
já depois da negociação, sabe? Porque senão fica aquela coisa, você passa um valor, o aluno passa um preço, o aluno não sabe o valor daquilo, não conversou com você, não, sabe, não ouviu sua voz, não viu como é que é, você não sabe exatamente o que ele precisa. Como é aula particular, quando é aula em grupo, não. Aula em grupo você pode fazer essa propaganda já anunciando o valor, né? Porque o grupo vai entrar e pagar aquilo dali. Mas o particular eu gosto de tudo personalizado. Você ir falar com o aluno, sabe? Ele saber quanto que é, ele gostar de você e falar, poxa, vale a pena eu pagar esse valor. Então eu gosto mais de falar pra ele. Muito obrigada, aprendi demais. Obrigada, Fanny, que comentário incrível. Imaginei, você já teve que acionar judicialmente? Nunca tive que acionar judicialmente. Já tive um problema com um aluno e deixei ir. Leva embora. Tem que ver se vale a pena o estresse, né? Tem que ver. Litigar é muito cansativo, no caso de entrar na justiça, eu também acho. Uma energia que eu prefiro não ter o aluno, né? Tipo, só vai, mas não volta. A live vai ficar salva? Vai! Vou tentar, Thaís. Não, brincadeira, o Instagram tá funcionando bem até nesse aspecto. Vou deixar salvo assim, Thaís. Vai dar pra acompanhar depois. E manda suas dúvidas se você tiver, tá? Gente, então acho que é isso, né? Fechamos aqui 1 horinha já, inclusive. Começamos bastante. Muito obrigada pela participação de todos vocês. Vamos seguir aqui dominando o nosso mundo. Vamos nessa. Pra gente ser dono do nosso mundo. Bem, aqui nesse negócio. Muito obrigada, Érica. Melhor coisa do particular é porque com o tempo a gente demite o aluno. A gente pode desapegar do aluno mesmo. Tipo, não, obrigada. Amei as dicas, muito úteis, Giovana. Obrigada, Amanda. Obrigada, Giovana. Obrigada, Bruna, Thaís. Obrigada, você é demais. Vocês estão tão lindos hoje. Boa noite, valeu, Cláudia. Boa noite, você... Ian? Não sei se é Ian. Boa noite, você adota algum livro específico? Ou você usa material desenvolvido por você mesma? Eu adoto um livro. Tem vídeo no YouTube sobre o material que eu uso. Vídeo completo, formando tudo sobre o material que eu uso. E próxima semana, não consegui ler se o nome é Ian ou não, mas próxima terça-feira eu vou ter uma live sobre isso. A live é justamente sobre escolher entre livro, material didático ou montar as aulas. Vamos falar sobre vantagens, desvantagens e, enfim, a experiência dos professores, como é que estão aqui, o que eu estou ouvindo a esse respeito e esses mitos que tem também sobre esse assunto. Vamos falar sobre justamente essa escolha. Termina o contrato, você já disse que não dá mais. Olha, o horário que você tinha, fechou. Esse horário saiu da minha agenda. 8 da manhã, não tem mais. Meu horário agora é só de 7 às 9. Obrigada. Obrigada, Emiliano. Ótima semana a todos. Boa noite. Obrigada. Come on. Live perfeita, Maia. Obrigada, gente. Então, thank you so much. Mila, Larissa, obrigada, Amanda. Foi ótimo. Lamarca. Obrigada. Então, Lamarca, semana que vem temos a live sobre esse tópico específico. Mas eu uso o livro. Já te antecipando. E tem vídeo no YouTube sobre o meu livro, não, né? Que não foi eu que fiz. Sobre o livro que eu uso, o material que eu uso. Estarei lá, suas dicas são valiosas demais. Fone, obrigada, combinadíssimo então. Bom, boa noite, pessoal. Vamos interagindo então. Qualquer coisa estamos aí no Instagram. Semana que vem estamos juntos de novo. See you next Tuesday. Bye bye.